A Força Aérea da Rússia está em crise. A Rússia, que há 3 anos está em guerra e antes queria controlar os céus, agora enfrenta falta de recursos. Faltam aviões e pilotos e, o que é pior, as opções estão se esgotando. Isso não é só um recuo, mas um colapso total. O que se esperava ser uma grande vantagem virou um desastre lento. Perdas enormes de equipamentos, falhas em motores e aviões sendo tirados de museus e sucatas. E agora, a inteligência dos Estados Unidos sugere algo chocante. A supremacia aérea russa pode nunca mais se recuperar totalmente. Isso não é só sobre aviões derrubados, é sobre o fracasso de um sistema inteiro, esmagado pela guerra, corrupção e décadas de más decisões. Então, o que aconteceu? Como a Rússia perdeu sua vantagem nos céus? E o que isso significa para o futuro da guerra moderna? Esse problema da Rússia não começou em 2022. Uma análise mais profunda mostra sinais preocupantes antes do início do conflito. Vamos começar pelo sintoma mais claro da crise: as perdas diretas em combate. Segundo o site de inteligência Oryx, a Rússia perdeu pelo menos 141 aviões militares confirmados como destruídos, danificados ou capturados. Isso inclui caças avançados como os Su-35, bombardeiros como os Su-34 e outros aviões de transporte e controle aéreo. Mas esses números são só parte da história. Fontes ucranianas dizem ter derrubado mais de 340 aviões russos e muitos helicópteros até o início de 2024, menos de 2 anos de conflito. Esses números podem estar inflacionados por propaganda, mas as perdas confirmadas são preocupantes. Se a Rússia conseguisse produzir aviões no mesmo ritmo em que os perde, não haveria problema, mas a realidade é mais complicada. A capacidade da Ucrânia de lançar drones profundamente no território russo está impactando a defesa aérea russa. A Rússia é muito maior que a Ucrânia, então suas aeronaves precisam cobrir distâncias maiores, piorando a situação. As perdas em combate são os sintomas mais visíveis da crise. Mas o problema não é só a quantidade, mas a qualidade. A Rússia perdeu muitos de seus aviões mais avançados, que levam anos para serem fabricados e exigem pilotos altamente treinados. O Su-34, um caça-bombardeiro avançado, é um exemplo. Essa aeronave, que entrou em serviço em 2014, deveria ser a principal plataforma de ataque de precisão da Rússia. Custa cerca de 36 milhões de dólares e a Rússia produz apenas 6 por ano. A Rússia já perdeu pelo menos 37 Su-34s confirmados. Se a Rússia conseguisse produzir aviões no mesmo ritmo em que os perde, não haveria problema, mas a realidade é mais complicada. Além disso, a frota restante da Rússia está se deteriorando rapidamente devido ao uso excessivo, manutenção inadequada e falta de peças. Analistas militares chamam isso de perdas imputadas. Essas perdas são particularmente devastadoras, porque afetam as aeronaves mais avançadas. A Su-34 é um exemplo claro. Essa aeronave avançada, que deveria ser a principal plataforma de ataque de precisão da Rússia, está sendo perdida em grande número. A Rússia não consegue produzir aviões suficientes para compensar as perdas. Além disso, a frota restante da Rússia está se deteriorando rapidamente devido ao uso excessivo, manutenção inadequada e falta de peças. Analistas militares chamam isso de perdas imputadas. Essas perdas são particularmente devastadoras porque afetam as aeronaves mais avançadas. A Su-34 é um exemplo claro. Essa aeronave avançada, que deveria ser a principal plataforma de ataque de precisão da Rússia, está sendo perdida em grande número. A Rússia não consegue produzir aviões suficientes para compensar as perdas. Além disso, a frota restante da Rússia está se deteriorando rapidamente devido ao uso excessivo, manutenção inadequada e falta de peças. Analistas militares chamam isso de perdas imputadas. Essas perdas são particularmente devastadoras porque afetam as aeronaves mais avançadas. A Su-34 é um exemplo claro. Essa aeronave avançada, que deveria ser a principal plataforma de ataque de precisão da Rússia, está sendo perdida em grande número. A Rússia não consegue produzir aviões suficientes para compensar as perdas. A imagem dos aviões derrubados na Ucrânia é só a ponta do iceberg. A frota restante da Rússia está se deteriorando rapidamente devido ao uso excessivo, manutenção inadequada e falta de peças.
Segundo uma análise da Rand Corporation, em 2023, aviões de combate russos estavam voando 3 a 4 vezes mais horas anuais do que o previsto. O que torna essas perdas particularmente devastadoras não é apenas a quantidade, mas também a qualidade. A Rússia perdeu uma porcentagem significativa de suas aeronaves mais avançadas. Para piorar, a Rússia adotou táticas desesperadas para evitar as defesas aéreas ucranianas, voando em altitudes extremamente baixas, o que aumenta o estresse nas estruturas e nos motores das aeronaves. Isso mostra que os pilotos russos estão voando em altitudes muito baixas para evitar as defesas aéreas, o que causa um grande estresse nas aeronaves. O uso excessivo é agravado por essas táticas. Essas táticas aceleram o desgaste de componentes críticos, especialmente motores, que já são um grande problema de manutenção para a Rússia. Essas perdas em combate revelam mais do que apenas aviões abatidos. São um sintoma de uma indústria militar que prioriza corrupção em detrimento da eficácia em combate. A indústria aeroespacial russa foi projetada para lutar, mas a doutrina está completamente equivocada. Se a Força Aérea Russa, que já foi a segunda mais poderosa do mundo, pode ser neutralizada por um adversário menor com defesa e determinação, a doutrina da Rússia precisa reavaliar. E o futuro é incerto. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar ao início da invasão da Ucrânia. Inicialmente, esperava-se que a Rússia dominasse o espaço aéreo com facilidade. No entanto, a realidade da guerra se mostrou diferente. A Ucrânia, apesar de ter uma força aérea menor, provou ser um oponente resistente e inteligente. Os ucranianos, com o apoio de equipamentos ocidentais e uma grande capacidade de adaptação, conseguiram negar à Rússia a superioridade aérea que esperava. Agora vamos explicar as razões para isso e o que aconteceu com a Rússia nos céus. Um dos principais fatores foi a eficiência da defesa aérea ucraniana. Mísseis antiaéreos, como os sistemas portáteis MAMPADS, demonstraram ser letais contra aeronaves russas voando em altitudes baixas. O desgaste de aviões e equipes foi grande, mas a doutrina russa também teve sua parcela de culpa. A doutrina russa, que visa proteger o espaço aéreo russo contra incursões da OTAN, mostrou-se inadequada para operações ofensivas em território inimigo, onde os pilotos precisavam tomar decisões rápidas, sem a orientação constante dos controladores de solo. O treinamento inadequado e a experiência limitada dos pilotos também comprometeram sua capacidade de resposta. A falta de horas de voo e a pressão para realizar missões de combate resultaram em erros e táticas previsíveis. Como resultado, em vez de agirem em equipe, os pilotos voavam em padrões previsíveis, que tornavam as aeronaves ainda mais vulneráveis. A Rússia precisava de pilotos com capacidade de manobra e ação rápida, mas com o pouco tempo de treinamento, isso não aconteceu. Essa combinação de fatores levou a um número alarmante de perdas. Aviões desatualizados, uma doutrina rígida e pilotos mal treinados. No fim das contas, os russos não estavam prontos para a guerra que a Ucrânia lhes ofereceu. Mas a história não termina aqui. As sanções econômicas do Ocidente, impostas como retaliação, agravaram a situação. A Rússia enfrentou dificuldades para obter peças de reposição e equipamentos essenciais para a manutenção de suas aeronaves. A falta de peças também impactou na manutenção, reduzindo o número de aeronaves em serviço. Os resultados? Um exército aéreo obsoleto e uma força aérea que não consegue cumprir o que se espera. A Força Aérea Russa não conseguiu implementar a guerra aérea, a precisão cirúrgica e a dominação aérea que se esperava. Em resumo, a Rússia se viu em uma situação paradoxal. Apesar de ter uma força aérea numerosa, suas capacidades foram severamente limitadas. E, devido a isso, os pilotos russos não tinham a flexibilidade necessária para ter sucesso no campo de batalha. A Força Aérea Russa precisava se modernizar, mas a corrupção e as escolhas tomadas pelas autoridades russas fizeram com que ela se tornasse menos eficaz. Quais são as implicações para o futuro da guerra aérea? A guerra na Ucrânia revela lições valiosas para as forças armadas ao redor do mundo. Em um futuro em que drones, armas de longo alcance e táticas de supressão da defesa aérea se tornam mais importantes, a Força Aérea precisa se adaptar. A prioridade será aprimorar a proficiência em combate, a capacidade de manobra e a eficácia em combate. O conflito também mostra que o conceito de superioridade aérea é mais complexo do que se costumava pensar. Controlar os céus não garante automaticamente a vitória no terreno.
O combate aéreo e a capacidade de suprimir as defesas inimigas devem estar integrados com as forças terrestres para ter sucesso. Para as forças aéreas que querem ter sucesso nos próximos anos, será crucial estar com uma equipe bem treinada e aeronaves mais modernas. Apesar de os EUAs terem a capacidade de atacar, eles não conseguiram obter a vitória estratégica, e a Rússia, com suas escolhas, enfrentou a mesma dificuldade. Em última análise, o fracasso da Rússia na guerra aérea é um alerta para as futuras potências militares. A estratégia do sucesso está em ter uma equipe treinada e aeronaves modernas, e não somente em ter números. O que acontece com a Força Aérea Russa? Apesar dos esforços, será preciso tempo para que se recuperem, e talvez nunca voltem a ser o que eram. A Força Aérea Russa, com seus aviões obsoletos e doutrinas falhas, precisa de uma nova avaliação para se manter. Mas, como a Ucrânia demonstrou, a adaptação e a determinação podem fazer a diferença. Acreditamos que a guerra na Ucrânia é um divisor de águas. Os resultados e as lições aprendidas podem mudar a forma como o conflito aéreo é conduzido por muito tempo. E o futuro da aviação militar está em constante mudança. Quais são suas reflexões sobre o assunto? Deixe seus comentários abaixo. Obrigado por assistir.